Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 11 do primeiro livro de Macabeus. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 11. Esse capítulo essencialmente vai contar para a gente a história de Ptolomeu VI, que vai derrotar Alexandre Balas. Quem é Ptolomeu VI? Rei do Egito. Ele vai derrotar quem? Alexandre Balas. Ora, mas Alexandre é casado com a filha dele, do Ptolomeu, a Cleópatra? É. Então, o Alexandre vai ser derrotado pelo seu sogro? Sim, pelo seu sogro. Que confusão dos diabos, né? Esse poder de querer ser rei, de querer ser imperador, de querer ser tudo. É sempre esse desejo insano do homem pelo poder, pelo dinheiro, né? E por causa disso, mortes e mais mortes vão acontecendo, tá bom? Vamos entender. Primeiro a gente tem que entender uma coisa, é que toda essa história que nós estamos vivendo, que tem muito a ver com a história geral, né? Quando a gente estuda a história geral, a gente vai ver o Império Celeste, o Império Macedônio, o Império Aquemênido, o Império Egípcio, né? Nós vamos ver todos esses impérios e vamos ver ali no meio de toda essa briga ali, ó, aquilo que nós conhecemos hoje como Israel, né? Já foi conhecido como Palestina, hoje também, mas você vê ali, né? E você vê um personagem principal que surgiu da família de Matatias, chamado Judas Macabeu, que foi o grande herói, que temos agora o seu irmão, que está diante de toda essa história, o Jonatas. Nós vamos ver um homem que luta para que o seu povo tenha a fé, que possa exercer a sua fé de forma livre, que tenha a sua terra, né, a terra prometida por Deus, a eles, que possa viver nessa terra, lutando contra os poderes, lutando contra tanto desmando de tantos imperadores e reis. Então vamos lá, quero pedir você para que dê um like nesse vídeo, dá um joinha, por favor, dá um like aí nesse vídeo, tá bom? Vai lá, procura aí em cima ali, ó, o lugarzinho que tem aquele dedinho assim, ó, dá um like no vídeo, isso me ajuda a divulgar o vídeo, viu? E eu agradeço imensamente, mas peço a você também que divulgue, né? Divulgue para as pessoas, para que elas venham também fazer essa caminhada com a gente. Quanto mais gente, e peça para se inscrever. Inscrever no canal é importante. Se inscreva no canal. Por quê? Se inscrevendo no canal, gente, todas as minhas atividades aqui, você vai receber uma notificação, ok? Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos então ler o capítulo 11 do livro de Macabeus. Vamos entender aqui. Já vou falar que hoje é a morte do Alexandre, viu, gente? E aí depois de Alexandre vai subir no trono Demétrio II, tá bom? Mas vamos lá. O rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre para anexá-lo ao seu. Chegou à Síria com palavras de paz. Por isso os habitantes das cidades lhe abriam suas portas e lhe vinham ao seu encontro, porque o rei Alexandre, mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, deixava ali tropas para assegurar-se dela. Quando se aproximou de Azoto, mostraram-lhe o templo de Dagon, destruído pelo fogo, a própria Azoto e os arrebaldes da cidade em ruínas, os cadáveres espalhados por terra e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em montes sobre o seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas, contando ao rei tudo o que ele havia feito. Mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente e ali passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio chamado Eleutério, e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades da costa, até a cidade marítima de Seleucia, forjando maus desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio:
Vem, façamos juntos uma aliança, eu te darei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás no reino de teu pai. Lamento com razão ter-lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me. Acusava-o assim porque cobiçava seu reino. Retomou-lhe sua filha para dá-la a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe assim sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu-se com um duplo diadema, o do Egito e o da Ásia. Nesse ínterim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado, mas logo, avisado, veio para travar combate. Ptolomeu fez sair seu exército, avançou com forças imponentes e os pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia para procurar ali um asilo, mas o Árbes Abidiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou ao rei do Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois, e as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Demétrio começou a reinar pelo ano 167. Nessa época, Jonatas convocou os homens da Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém e construiu, com esse intuito, numerosas máquinas de guerra. Imediatamente, alguns ímpios, animados de ódio para com sua própria nação, dirigiram-se ao rei e lhe contaram que Jonatas sitiava a fortaleza. Com essa notícia, ele se irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolemaida. De lá, escreveu a Jonatas que não atacasse a fortaleza e que viesse ter com ele o mais depressa possível para conferenciar com ele. Mas Jonatas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco e, escolhendo alguns dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes e foi a Ptolemaida encontrar-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou-o como havia feito os seus predecessores e o exaltou à vista de seus cortesãos. Confirmou-o no sumo sacerdote e em todos os títulos que ele recebera anteriormente e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonatas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio, a seu irmão Jonatas e ao povo judeu, saudações. Para a vossa informação, enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Lástenes, nosso parente. O rei Demétrio, seu pai Lástenes, saudações. Resolvemos fazer bem à nação dos judeus, nossos leais amigos, em vista de seus bons sentimentos a nosso respeito, confirmando-lhes, pois, a posse do território da Judéia e dos 3 distritos de Aferema, de Lida e Ramataim, arrebatados da Samaria para serem anexados às Judéias. E todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificaram em Jerusalém, em lugar do tributo que a cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora deixamos-lhe liberalmente tudo o que nos cabe do dízimo e do imposto, a taxa das salinas e as coroas que nos eram dadas. Dessas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora de fazer uma cópia e entregai a Jonatas, para que ela seja gravada e colocada na montanha santa. Viu Demétrio que a terra estava tranquila diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados, cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seus pais. Todavia, Trifão, antigo partidário de Alexandre, verificando que todo o exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Malcué, o árabe que estava criando Antíoco, um jovem filho de Alexandre. Instou para que lhe entregasse o menino a fim de fazê-lo reinar no lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que havia feito Demétrio e a hostilidade que seu exército nutria contra ele. E lá se demorou muitos dias. Nesse meio termo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que retirasse as tropas que se achavam na fortaleza de Jerusalém e de outras fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas essa resposta:
Não só farei isso por ti e por teu povo, mas acumularei de honras a ti e a tua nação, assim que tiver ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante enviou Jonatas a Antioquia 3.000 homens valorosos que se ajuntaram ao rei, e esse sentiu-se muito feliz com sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matar o rei. Este refugiou-se no seu palácio, e o povo, ocupando as ruas da cidade, começou a atacar. Então o rei chamou os judeus em seu auxílio e todos se agruparam ao redor dele. Depois espalharam-se pela cidade, matando nesse dia cerca de 100.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se nesse mesmo dia de um numeroso espólio e salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade o que eles queriam e perderam a coragem. Por isso, puseram-se a bradar ao rei: dai-nos a mão e que os judeus parem de combater a nós e a cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz, enquanto os judeus, cobertos de glória, diante do rei e dos súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia, ele desmentiu sua palavra, separou-se de Jonatas e não lhes pagou mais benevolência com benevolência. Ao contrário, tratou-o muito mal. Demétrio trai agora os judeus. O que vai acontecer? Foi após esses acontecimentos que Trifão chegou com Antíoco, que apesar de jovem ainda tomou o título de rei e cingiu-se com o diadema. Todas as forças que Demétrio havia despedido agruparam-se ao redor dele para combater este último, que virou as costas e fugiu. Trifão apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas nesses termos: eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote, mantenho-te à frente dos 4 distritos e quero que estejas entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios e concedeu-lhe autorização para beber em taças de ouro e para vestir-se de púrpura para trazer uma fivela de ouro. Constituiu também seu irmão Simão governador da região que se estende da escada de Tiro até as fronteiras do Egito. Então Jonatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a ele para lutar ao seu lado. Chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá seguiu para Gaza, que lhes fechou suas portas, investiu contra ela e pôs fogo nos arredores, depois de saqueá-los. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonatas, que lhe estendeu a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida atravessou o país até Damasco. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado a Cedes, na Galiléia, com um forte exército, com a intenção de pôr fim à sua atividade. Foi contra eles e deixou na terra seu irmão Simão. Este acampou contra Betsur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz, ele concordou, mas os expulsou da cidade, da qual se apoderou para estabelecer ali uma guarnição. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genezaré, pela manhã muito cedo, e penetrou na planície de Azor. Logo o exército estrangeiro avançou contra ele na planície e prepararam emboscadas nas montanhas, enquanto o exército marchava reto para a frente. As tropas de emboscada saíram do seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jonatas fugiram. Não ficou nenhum, a não ser Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Calfe, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugir os adversários. Os seus companheiros que fugiam e perceberam-no, retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos até Cedes e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia morreram cerca de 3.000 estrangeiros e Jonatas voltou a Jerusalém. O capítulo é muito longo, mas eu quero explicar para você tudo. De forma muito rápida, você tem que entender uma coisa aqui. A gente às vezes fala, aliança com esse, aliança com aquele, aliança com aquele. Pede só para você entender. Não é importante falar, isso aconteceu lá, isso aconteceu aqui. Não, vamos lá. Todo mundo quer o apoio de Jonatas.
porque todo mundo quer o apoio dos judeus. Te falei, né? Quando se fala Ásia, a gente está falando daquele reino Seleucida, que é a Síria, que é a Pérsia, que é a Média, aquela região dali de cima ali, né? Eles vinham até perto da Síria, onde estava Antioquia, que era a capital de todo esse Império Seleucida, ali na Síria, para cima de Israel ali. Para baixo de Israel nós temos o quê? O Egito. Muito bem. O Egito. No meio está aqui, está ali, o que hoje nós chamamos de Israel. Ali é a Judéia. Todo mundo de olho ali. Então todo mundo quer bajular o Jonatas. Porque o Jonatas tinha sido colocado como sumo sacerdote por Alexandre. Ele tinha poder religioso, mas tinha poder político. Como poder religioso, todo mundo queria o apoio de Jonatas. Como queria antes o apoio de Judas Macabeu. Judas Macabeu já está morto. Então preste atenção, o que acontece? Quem é, num determinado momento, o rei? Alexandre Balas. É o grande rei de toda aquela região, é o rei Seleucus da Síria, da Média, daquela região. Tá. Todo mundo. O Alexandre casou com a filha do Ptolomeu, que era rei do Egito, a Cleópatra. Muito bem. Só que o Ptolomeu pensava que este casamento ia fazer agrupar os reinos. Alexandre falou, nananina não, eu tenho o meu reino aqui que é grandão e você fica aí com o seu reino. Ptolomeu falou, não é isso que eu queria. O que Ptolomeu faz? Ptolomeu começa a pensar o seguinte, eu queria esse reino, quero anexar esse reino para mim. E aí o que ele diz então? Ele fala o seguinte, eu vou contra Alexandre. E aí o Ptolomeu, usando essa história de ser sogro do Alexandre, começa a invadir as cidades. E cada cidade que ele vai, ele coloca uma guarnição, um exército para invadir. O Alexandre começa a ficar meio esperto, fala, opa, o que está acontecendo? E neste momento, o próprio rei Ptolomeu, rei do Egito, começa a se aliar a quem? A Demétrio II, que foi filho do Demétrio I, que foi derrotado pelo Alexandre, porque ele falou assim, eu me alio ao Demétrio II e a gente faz um bem bolado aqui, né? E aí, o rei Ptolomeu chega para o Demétrio e fala, Demétrio, eu vou pegar minha filha Cleópatra, que eu tinha dado para o Alexandre, e vou dar para você casar com ela, porque o Alexandre não é essa coisa que eu pensei, não é isso não. Vou dar para você. E nisso, o rei Ptolomeu investe tudo contra Alexandre para tomar essa parte, para tomar o reino de como que chama? O reino de lá de cima, o reino Seleucida lá, né? Muito bem, o que acontece? O Ptolomeu, ele vem com tudo contra o exército e ele mesmo se assume como rei do Egito e rei lá da Ásia. Quando fala Ásia, é aquela parte lá de cima que eu te falei, Síria, Pérsia, Média e tal, tudo isso. Muito bem. Nisso, o rei Alexandre começa a guerrear contra Ptolomeu, aquela coisa e tal, e o Ptolomeu triunfando, o Alexandre foge. Quando o Alexandre foge para a Arábia, ele fugiu para a Arábia, porque o Ptolomeu já tinha se tornado rei de toda parte do Alexandre e do Egito. Foge o Alexandre Balas, o que acontece? Quando ele foge para a Arábia, o pessoal da Arábia, os Abdiel, para fazer média com o rei Ptolomeu, porque o rei Ptolomeu agora é grave, mata o Alexandre. Muito bem, presta atenção no que acontece. O Ptolomeu, ele bajulou o Demétrio para ele dominar toda aquela região. Tudo bem, só que o Demétrio, ele não ficou rei. O que o Demétrio fez? O Demétrio, então, começa a dar todas as benesses para o
Jonatas. Todo mundo quer bajular o Jonatas, gente. Por quê? Porque o Jonatas é que manda em toda aquela parte da Judéia. Então, o Demétrio então começa a bajular. Desculpa. Contei uma coisa muito importante. Quando o Ptolomeu fica rei de toda Egito e de toda a Ásia, o Alexandre morre porque teve a cabeça cortada pelos árabes. Passou uns dias. Passou uns dias, Ptolomeu morreu. Ptolomeu morreu, pronto. Perdeu tudo aquilo que havia conquistado lá em cima. Perdeu tudo que havia conquistado. Demétrio II, que tinha sido preparado por Ptolomeu, assume de novo toda aquela parte da Síria, da Pérsia, da Média, tudo assim. O Demétrio II agora fala assim, eu tenho que bajular o Jonatas, porque essa parte da Judéia é muito importante. Por que ele faz isso, gente? Se você coloca a Judéia, que é o atual Israel, junto de si, você barra o Egito lá embaixo. Então o Egito fica quietinho lá. Aí o Demétrio falou assim, então vou bajular. E começa a bajular o Jonatas. Dá para Jonatas o título ainda, confirma o Jonas no título de sumo sacerdote, faz coisa, mas é uma beleza. Neste momento, o que acontece? Trifão, que era partidário do Alexandre, vai lá e descobre um filho do Alexandre chamado Antíoco VI, e começa a conduzir o menino é um adolescente, para se tornar rei. E realmente, ele começa a se preparar e aí Trifão começa, junto com esse Antíoco VI, que é um adolescente, vir contra o Demétrio II para assumir o trono. O Demétrio II depende de quem? Dos judeus. E são os judeus que começam a proteger o Demétrio II. Por quê? Porque agora o Demétrio II não tem mais muito exército. Já que ele estava vivendo em paz, o Demétrio II mandou o exército embora. Mas nesse ínterim, o que acontece? Acontece que o Antíoco VI, que é um menino de um adolescente, insuflado por Trifão, que era partidário de Alexandre, começa a falar, vamos retomar o trono. Quem eles têm para ajudar eles? Só os judeus. E os judeus luta, faz de tudo, protege. Depois de ter protegido muitas vezes Demétrio II chega e dá uma banana para os judeus. Fala, pronto, não quero mais você não. Ele fala, não quer? Então dá não. Recuou. O que acontece? Quando recua, o Demétrio II é vencido e o Antíoco VI, ele assume como rei. E aí, o Antíoco VI, esperto, filho de Alexandre, vai e faz aliança com Jonatas. Você percebe uma coisa aqui. É interessante que esta parte de terra, chamada Judéia naquela época, e hoje nós chamamos de Israel, é muito importante para manter a paz, tanto lá do reino dos Seleucidas, quanto do Egito. Lá na Síria, lá na Média, lá na Pérsia. É muito importante. Então eles fazem de tudo para ter uma aliança. Então todas as vezes, todo rei que sobe ao trono, eles querem fazer uma aliança com os judeus, tá bom? Então só para a gente entender aqui, gente, para a gente não ficar... Veja só essa sequência dos reis que nós temos desde o começo ali, ó. Olha aqui, ó. Nós temos ali, tudo começou lá atrás com Antíoco IV. Antíoco IV, que era aquele rei sanguinário contra os judeus, não gostava deles, atrapalhava tudo. Aí depois nós tivemos Demétrio I. Demétrio I depois foi vencido por Alexandre Balas. Depois que o Alexandre Balas foi morto pelos árabes, entra Demétrio II. Alexandre Balas tinha acordo com os judeus, Demétrio II tinha acordo com os judeus, Demétrio II é derrubado, né, porque ele não apesar de ele ter recebido tudo dos judeus, de toda a proteção, ele praticamente não trata os judeus com benevolência. Volta depois Antíoco VI. Antíoco VI é filho de Alexandre Balas, que agora volta ao poder e que faz também agora uma aliança com
os judeus. Então, todas as vezes que eles fazem aliança com os judeus, eles são vencedores, todas as vezes. Vamos ver aqui uns versículos rapidinho para a gente entender, só os lugares, essa coisa toda. Não fica preocupado, eu não sei que lugar é, eu não guardei essa data, não, né? O mais importante aqui é entender que essa história do povo de Deus, ela sempre foi uma história onde houve muita oposição, onde as pessoas queriam destruir, mas sempre houve um Deus que protegesse e conduzisse seu povo. Vamos lá, versículo 7, só para a gente entender aqui bem rapidinho, gente. Outrora o sumo sacerdote Onias... tô doido. 7 do outro. 7 aqui. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio chamado Eleutério e voltou a Jerusalém. Onde que é esse rio? Esse rio chamado Eleutério fica a uns 20 quilômetros de Trípoli, né? Isso é no Líbano, né, gente? Esse rio é que marca a fronteira norte do Líbano. Então, lá no Líbano, lá perto da Síria, lá perto da Antioquia, que era a capital dos reis seleucidas lá, tá bom? Versículo 9, aqui ó, mandou dizer ao rei Demétrio, vem, façamos junto uma aliança, eu te darei minha filha, a mulher de Alexandre, e tu reinarás no reino do teu pai. Muito bem, o Demétrio estava esquecido nessa história, o Ptolomeu quer dar a filha dele para o Demétrio para falar, vem reinar no reino do teu pai, o Demétrio I que tinha morrido, né? Nessa época, provavelmente os historiadores já acham que Cleópatra já estivesse separada de Alexandre. Cleópatra já tinha separado de Alexandre, então não estava vivendo mais com Alexandre, e o pai da Cleópatra, Ptolomeu, achou por bem dar para casar com Demétrio, porque o interesse dele era dominar o reino lá de Alexandre. Tá, versículo 20. Nessa época, Jonatas convocou homens da Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém e construiu com esse intuito numerosas máquinas de guerra. Aqui nós temos Demétrio, que já se tornou rei, e Demétrio que já se tornou rei, depois de Ptolomeu ter morrido, e nós temos aqui Demétrio, na verdade, que eu queria lembrar a você, que o Demétrio I, lá atrás, tinha cedido a cidadela, né, para o Jonatas, ali Jerusalém, que queria torná-la efetiva agora. Então o que ele faz? O Jonatas tinha recebido a cidadela de Jerusalém, mais ou menos, não de forma efetiva. Agora o Demétrio II dá de forma efetiva, tá bom? Versículo 28, Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Jonatas pede ao rei tudo o que o Demétrio I tinha prometido. É interessante isso, lembrar, porque é o seguinte, o Demétrio I tinha prometido mundos e fundos para o Jonatas. Não cumpriu. Aí o Alexandre Balas veio também prometendo, também não cumpriu muito. Agora o Demétrio II, ele fala, agora eu quero. Quero imunidade de imposto, quero proteção, quero. Quer meu apoio? Então eu quero, tá bom? Versículo 54. 54, não tem 54. Foi após esses acontecimentos que Trifão chegou com Antíoco, que apesar de jovem ainda tomou o título de rei e cingiu-se com diadema. Muito bem, essa é a oportunidade agora. Antíoco VI, ele vai reinar a partir de 144 a.C. E ele vai ser morto por Trifão 2 anos depois. Olha para você ver que maluquice, já estou dando spoiler aqui. Olha aqui para você ver que maluquice. O Trifão é o antigo braço direito do Alexandre. Pega o filho dele, o Antíoco VI, que é um adolescente, prepara para ser rei. Ele se torna rei. Ele começa a reinar a partir de 144 a.C. E o próprio Trifão, que preparou esse menino, que organizou esse menino para ser rei, é o que vai matar esse menino. Mas a gente vai ver isso na frente, vai pela frente, tá bom? Versículo 58. Versículo 58. Onde está 58?
Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílio, e concedeu-lhe autorização para beber em taças de ouro, para vestir-se de púrpura e para trazer uma fivela de ouro. Isso aqui foi tudo que o Antíoco VI fez pelo Jonatas, falando, faço tudo para você. Antíoco, depois de Alexandre e Demétrio II, nós tivemos Alexandre, Demétrio II, o Antíoco VI renova todos os favores a Jonatas. Alexandre VI tinha prometido, Demétrio II tinha prometido, Antíoco VI agora promete e vai renovando tudo que tinha prometido. Para terminar aqui, só para saber o local, versículo 63, soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado às sedes na Galiléia com um forte exército, com a intenção de pôr fim às suas atividades. Sedes fica a 36 quilômetros de Tiro, a sudeste de Tiro. Tiro está lá em cima, perto do Líbano, tá bom? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que é chato, às vezes é chato mesmo, esse mundo de rei, guerra, dinastia. Nossa senhora, eu sei que é chato, mas é importante a gente ler tudo. Eu fiz a proposta para vocês para a gente ler. E ó, deixa eu te contar uma coisa. Não é assim, isso aqui é muito chato, vou pular. Não é assim não. Quiser fazer a caminhada comigo, é para ler a Bíblia inteira. A proposta é ler a Bíblia inteira. Você não de repente vai, que coisa chata isso. Não, tem que ler. Vamos ler. E vamos entender. Isso aqui é história. História mesmo, história que aconteceu. Né? Não é assim uma história da Bíblia, é uma história que aconteceu. Né? Os impérios que vão se sucedendo. Só que você perceba uma coisa, há movimentação de toda a sorte com esses impérios. O Império Celeste, o Império Aquemênido, o Império Egípcio, o Império tal, mas permanece firme e inabalável ali o povo de Deus na terra onde Deus havia dado. Como pode? Impérios e mais impérios, reis e mais reis, todos se degladiam, todos lutam, mas ali o povo de Deus permanece intacto. Por quê? Por causa da fidelidade. A fidelidade ao Deus único e verdadeiro. É isso que nos mantém de pé. É isso que nos mantém vivos. É isso que nos faz vencedores. Et crutim Domini, fugit partis adversa. Vite teleu de tribo Iuda, radicis Davidi. Aleluia.